Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last bit putting on the Ritz. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Putting on the Ritz. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929. Relembrando 1929, o ano da quebra da Bolsa de Nova York. Em meados dos anos 20, até o Velho Oeste havia sido posto a serviço do enorme surto de energia industrial e engenharia que estava transformando os Estados Unidos. Os grandes espaços abertos, ricos em recursos naturais, estavam sendo explorados. As cidades se tornaram movimentados centros comerciais. Navios cheios de imigrantes traziam mão de obra barata para o país que agora era o mais rico do mundo. Com os juros, os empréstimos feitos para os aliados durante a guerra chegaram a 12 bilhões de dólares. Quase todas as nações do mundo ocidental deviam dinheiro aos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam se tornado uma enorme potência industrial e o maior de todos os empresários era o engenheiro Henry Ford, que desenvolvia motores desde a década de 1890. Ele previa que um dia todas as famílias teriam um automóvel. O sonho se tornou realidade quando Ford inventou a linha de produção em massa, uma esteira rolante contínua em que exércitos de trabalhadores montavam automóveis idênticos, peça por peça. E quanto maior a quantidade, menor o preço. Quando Ford apresentou o sistema pela primeira vez em 1913, um único carro levava 12 horas e meia para ser montado. Ao final dos anos 20, uma unidade do Ford modelo T saía da fábrica a cada 24 segundos. A linha de montagem de Ford fez os Estados Unidos andarem mais rápido. O modelo T, ou Ford Bigode, como foi carinhosamente apelidado, mudou a vida da população e mudou os próprios Estados Unidos. Ele era robusto, charmoso e fácil de dirigir. Custava apenas 295 dólares, quase 550 dólares, mais barato que o modelo original. E graças a outra invenção americana, o pagamento em parcelas, a maioria das famílias podia comprar um. Até 1924, 10 milhões haviam sido vendidos. A indústria automobilística estava causando um enorme impacto na economia americana. Ela inspirou o mais veloz surto de construção de estradas da história. Em uma década, estradas de terra foram substituídas por rodovias de asfalto, cruzando todos os Estados Unidos. Surgiram postos de gasolina aos milhares e a sede por gasolina levava a indústria petrolífera a gerar lucros inacreditáveis.
A indústria automobilística usava 96% do petróleo do país, 80% da borracha e 20% do aço. Em 1928, havia 9 automóveis para cada 10 famílias. A produção em massa acelerou a fabricação e cortou os custos. Henry Ford classificou a nova técnica de Messias dos negócios. Um Messias que, sem dúvida, vestia um terno produzido em massa, pois os fabricantes de roupas americanos substituíram os trajes feitos sob medida por roupas prontas para usar e feitas para todos os tamanhos, idades e bolsos. Os salários de toda a classe trabalhadora aumentavam. E com os impostos mais baixos, as famílias americanas tinham maior poder de compra. A dona de casa e a moça trabalhadora que queriam a última novidade, a máquina de lavar roupas, a geladeira ou o aspirador de pó, economizavam tempo nas tarefas domésticas. I'm in the mood for food. I'm in the mood for food. So feed me, feed me, feed me. O rádio, originalmente produzido para a comunicação a longa distância, também se tornou um aparelho doméstico indispensável em meados dos anos 20, mas apenas as famílias abastadas poderiam arcar com esse modelo de $275. O consumo ilegal de álcool já era generalizado e estima-se que havia nos Estados Unidos 32 mil bares clandestinos pertencentes a gangsters que conduziam seus prósperos estabelecimentos sem pagar nenhum imposto. E esses eram só os bares de mais alto nível. O número de bares ilegais de fundo de quintal que vendiam bebida barata e embriagante era de centenas de milhares. O homem que mais lucrava com a sede do país. Aí está ele vendo seu cavalo correr. Era Al Capone, o maior gangster de Chicago. Ele abastecia seus bares clandestinos com um enorme estoque de bebidas ilegais, a maior parte vindo de Cuba e do Canadá. A guarda costeira de vez em quando apreendia navios com cargas ilegais, mas emboscadas filmadas como esta raramente passavam de propaganda do governo. A guerra contra a bebida já estava perdida, embora ninguém estivesse pronto para admitir. O modelo A também virou um sucesso de vendas. O crédito fácil ajudou os motoristas a substituírem os Fords Bigode pelo novo modelo. Na época, quase todos os carros já eram vendidos a crédito e quase todo mundo estava endividado. Bancos e agências emprestavam dinheiro rapidamente sem fazer muitas perguntas. Nos anos 20, a única coisa que os americanos gostavam mais do que os carros era da emocionante especulação no mercado de ações. No período de 1927 a 1929, muitos americanos ficaram obcecados com Wall Street, contagiados pela febre dos investimentos, já que o valor das ações continuava subindo. O crédito instantâneo fazia com que auxiliares de escritório, secretários, donas de casa, mineradores e mensageiros pudessem investir em ações pela primeira vez. Qualquer um podia comprar na margem, a crédito, com empréstimos de seu corretor. Em 1927, no auge do comércio de ações, 577 milhões de títulos foram negociados. Era uma época em que feitos banais andavam lado a lado de feitos extraordinários, como os altíssimos arranha-céus de Manhattan. A mais de 300 metros acima das avenidas de Nova York, operários destemidos construíam os últimos andares de uma das maravilhas do design da época, o edifício Chrysler, que foi durante um período o edifício mais alto do mundo. Ele foi construído por homens de profissão arriscada e o momento era perfeito para que se tornasse um símbolo dos loucos anos 20. Mas lá embaixo, na arena comercial das bolsas de valores de Wall Street, especuladores continuavam a comprar ações com um fervor que se tornou uma característica da época. Parecia haver uma certeza cega de que nada daria errado. Mas numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, sem aviso prévio, a bolha estourou. Todos tentaram vender as ações que tinham. O pânico se alastrou e os preços caíram muito enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido 4 bilhões de dólares. E no fim de semana, a situação piorou. O povo andava desnorteado pelas ruas tentando entender as notícias. Muitos corretores que venderam suas ações na margem haviam feito empréstimos nos bancos.
os bancos começaram a exigir o pagamento dos empréstimos. Para pagar os bancos, os corretores cobraram as dívidas de seus clientes. E a única forma de os clientes conseguirem pagar aos corretores era vendendo suas ações a qualquer preço. Corretores e investidores tomados pelo pânico venderam mais de 16 milhões de ações em um dia, que ficou conhecido como a Terça-feira Negra. A queda das ações gerou um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Houve raiva pelo modo como os negociantes jogavam com o dinheiro que não era deles. Trabalhadores comuns viram seus investimentos virarem pó. Nem os ricos e famosos foram poupados. Jack Dempsey, o campeão peso pesado aposentado, perdeu grande parte do que lutou para conseguir, 3 milhões de dólares. Como consequência imediata da quebra da bolsa, aqueles que tinham economias depositadas em bancos correram para sacar seu dinheiro com medo de que ele se perdesse. Diante da corrida pelo dinheiro em espécie, incapazes de recuperar os empréstimos de especuladores falidos, os bancos foram forçados a fechar as portas e declarar falência. Muitos perderam as reservas de toda uma vida e não tinham outra fonte de recursos para enfrentar a crise. Sem conseguir os empréstimos bancários necessários para fugir da tormenta, as empresas foram forçadas a fechar e milhares de trabalhadores ficaram desempregados. Pais que perderam suas casas tinham um semblante torturado de homens que sentiam ter fracassado com suas famílias. As reverberações do crash da bolsa se fizeram sentir em toda a economia mundial. Os bancos americanos que emprestaram dinheiro para a Europa para ajudar no processo do pós-guerra cobraram as dívidas numa tentativa de se manterem funcionando. A cobrança gerou uma crise financeira no exterior e os bancos americanos não conseguiram juntar o dinheiro necessário para sua própria recuperação. Jovens casais desesperados disputavam cansativas maratonas de dança em que o par que resistisse até o fim levava para casa um prêmio em dinheiro. Embora todos os dançarinos sonâmbulos estivessem ali por uma única razão: seu cansaço seria recompensado com uma refeição grátis. O país mais rico da face da Terra não conseguia alimentar todos os seus cidadãos. Na virada da década, a forma de entretenimento mais popular era o cinema. A maioria dos americanos assistia a pelo menos um filme por semana. A bilheteria semanal chegava a 100 milhões de espectadores. Nos 5.000 filmes produzidos durante os anos da Depressão, as plateias eram transportadas a um mundo onde as dificuldades financeiras eram praticamente desconhecidas. As verdadeiras estatísticas contam sua história. Do auge da prosperidade em 1929 às profundezas da depressão em 1932, 9.000 bancos quebraram ou fecharam as portas. 100.000 empresas faliram. O produto interno bruto foi reduzido de 80 bilhões de dólares em 1929 à metade, 40 bilhões em 1932. O desemprego aumentou de 3,2% para 25%. Pelo menos 1 em cada 4 trabalhadores não tinha emprego. A violência cresceu nas cidades americanas. Grupos de cidadãos desempregados atacaram autoridades locais por falta de assistência do governo. A população fez manifestações contra o pagamento de aluguéis e passeatas contra a fome, mas foram os veteranos de guerra que protagonizaram o protesto mais violento da época. No verão de 1932, o Exército da Bonificação, um grupo desorganizado, formado por 15.000 desempregados veteranos da Primeira Guerra Mundial, foi para Washington reivindicar que suas bonificações, que seriam pagas em 1945, segundo o acordo original, fossem pagas imediatamente. Nós fomos heróis em 1917, mas agora somos vagabundos, disse amargamente um veterano. Quando a passeata voltou para o acampamento, o presidente Hoover convocou as tropas de choque lideradas pelo general Douglas MacArthur e pelo major Dwight Eisenhower para evacuar a área. O conflito que se iniciou deixou centenas de manifestantes feridos. As imagens dos cinejornais registraram o espetáculo perturbador do exército dos Estados Unidos disparando contra cidadãos americanos. Os veteranos voltaram mais tarde tomando as escadas do Capitólio enquanto cantavam "Vamos mostrar a eles que somos americanos". A popularidade de Hoover despencou ainda mais. No final de 1932, o eleitorado finalmente perdeu a confiança nele e elegeu com grande vantagem Franklin Delano Roosevelt. Chegavam ao fim 13 anos de domínio republicano.
No dia 4 de março de 1933, Franklin Delano Roosevelt foi empossado presidente dos Estados Unidos. Roosevelt convenceu a população de que a depressão poderia ser vencida e deu ao público de todo o país um slogan memorável. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. There must be a strict supervision of all banking and credits and investments. There must be an end to speculation with other people's money. O primeiro ato do novo presidente foi tomar as rédeas do sistema bancário, que estava fora de controle. Ele fechou todos os bancos do país por 4 dias para que fosse realizada a análise de suas contas. Só puderam retornar suas atividades os bancos que tinham gerenciado corretamente suas contas e dispunham de suficiente dinheiro em espécie. No dia 12 de março, em sua primeira conversa ao pé da lareira, Roosevelt falou diretamente ao povo americano e lhe assegurou de que os bancos estavam seguros e não havia mais motivo para os cidadãos sacarem suas economias. Quando os bancos reabriram na semana seguinte, foi depositado mais dinheiro do que havia sido sacado anteriormente. A crise bancária havia terminado. Roosevelt assinou então a lei que pôs fim à lei seca. Em todos os estados americanos, a nobre experiência havia sido um óbvio fracasso. A proibição deu origem a uma criminalidade exacerbada e fez com que mais da metade dos americanos se habituasse a desrespeitar a lei. O programa de assistência de Roosevelt, a Administração Nacional de Recuperação, era o coração de sua estratégia de longo prazo para diminuir o sofrimento causado pela depressão, tomando para si a responsabilidade pelo bem-estar do povo e criando novos empregos. A Casa Branca convocou Jimmy Durante, um comediante de Hollywood, como um excêntrico porta-voz. You and you and you and you've got a president now. He gave the land a new deal. You hold the cards, now you deal. You and you and you and you put shoulders to the plow. He gave us what we asked for, now pay him back somehow. Step out in front, get back of the president, and give a man a job. If the old name of Roosevelt makes the old heart throb, you take this message straight from the president and give a man a job. Now listen to me, everybody. Step out in front. Get back at the president and give a man a job. You know he bought a front. You know that. I know it. So step out and give a man a job. You know who's in back of this NRA? No? Well, I'll tell you. And when I do, it'll give you heart a throb. You take this message straight from the president and give a man a job. I have told you the story of our steady but sure work in building our common recovery. In my promises to you, I made 2 things plain. First, that I pledged no miracles. And second, that I would do my best. I thank you for your faith. Our troubles will not be over tomorrow, but we are on our way, and we are headed in the right direction. Franklin Roosevelt não encontrou uma solução imediata para a Grande Depressão, mas com a força de sua personalidade, ele trouxe esperança e estabilidade para os angustiados Estados Unidos. Aqueles que sobreviveram às tormentas que se seguiram ao crash da Bolsa de 1929 se lembrarão para o resto da vida dos anos que o precederam. Uma década idílica, divertida, irresponsável, porém maravilhosa. Os loucos anos 20.
Versão brasileira, Bravo Studios. Distribuição, Sinapse.